E aí, pessoal, conforme comentamos no outro vídeo, vamos trazer agora alguns testes já com a máquina, com o Lenovo Gaming 3 em Dual Channel. Como nós vimos no vídeo anterior do upgrade, nós retiramos o pente de 8 GB que veio com ele. No meu caso aqui era uma memória ADATA 3200 MHz com uma latência de 22. E substituímos por dois pentes da Kingston Fury 3200, 16 GB cada um, com uma latência de 20. Então fechamos um Dual Channel e nós vamos ver nos testes agora como se comporta o ganho que realmente vai ter em usar um Dual Channel. Então, galera, apenas iniciando aqui, conferindo a memória, como eu comentei, nós trocamos a memória que vem junto com ele, é uma memória ADATA de 8 GB, 3200, com um CAS, né, um CL de 22, a memória original que vem com ele. Então você pode estar adicionando, se você não quer trocar ela, adicionar mais uma de 8 GB, nesse caso aí 3200 também, para você ficar com 16 e fazer o Dual Channel. O ideal é pegar também, né, com CL22 o par. Isso no modelo que eu tenho aqui, que está aí na descrição do vídeo. Mas o ideal geralmente é você conferir, né? Não só esse notebook, algum outro que você compre, próprio G15 da Dell, que é nessa faixa de preço, o próprio Acer Nitro 5, que vem só com um pente de memória. Você pode conferir bem certinho o modelo que veio, né? Se tem esse upgrade fácil, como nós vimos no vídeo anterior, para você fazer esse upgrade. Por que isso? Porque o Dual Channel vai proporcionar que a máquina funcione mais fluido. E nós já vamos ver o teste. Então, apenas para conferir. E o modelo aqui eu comentei no vídeo anterior do upgrade. Para quem não viu, tá aí na descrição também. Como se faz o upgrade nessa máquina da Lenovo. É bem tranquilo de fazer. Então aqui eu coloquei os dois pentes 3200, 16 GB cada um, da Kingston Fury, que é um CL20, né? Alterei aqui. E ele está realmente trabalhando a 13200. E como promete a Lenovo no manual, eu não precisei fazer nada na BIOS. Ele reconheceu automaticamente e já está trabalhando aí. Então estamos aqui já com os 32. Então, galera, iniciando aqui o primeiro jogo que foi bastante solicitado nos comentários foi o COD Warzone. Então baixamos aqui o COD Warzone 2. Nesse momento, qualidade no mínimo. Vejamos ali que está pegando em torno de 100 FPS. Aqui, claro, ainda é a apresentação. Mas a GTX ali em 67 graus, com 90, 80% de uso. E o Ryzen também na faixa ali dos seus 80, 90 graus, mas já com uso menor ali a 45, 50%. Estamos com mais ou menos 14,5 GB ocupado da máquina inteira, ocupando ali quase 3 GB da nossa placa de vídeo. Então o jogo aqui está rodando bem fluido, mais ou menos aí perto dos 100 FPS, mas lembrando que está na qualidade mínima. COD é um jogo que eu quase não jogo, então bem provável que já alguém vai me achar por aqui. Vamos trocar a qualidade. Vamos aumentar um pouco do mínimo para o básico. Já avisa ali quanto nós temos de memória disponível. Mesmo na qualidade básica, nós até parece que aumentou, né? Passamos do 100 FPS, então vejo que a GTX tem tocado bem aqui o jogo. Dá até para nós aumentar. Agora no equilibrado, estamos ainda na média de 90 FPS. E agora usamos aqui o preset do Ultra, né? Lembrando que nós estamos jogando em Full HD, que é a resolução aí nativa do nosso notebook. Até acho estranho, baixou um pouquinho agora os FPS, ficando na média entre 60 e 70, depende muito do local. Mas o jogo já fica com os gráficos mais bonitos e a GTX 1650 tem tocado bem. Então vejam que pro COD Warzone em Full HD dá para nós jogar aí, claro, né, no modo não tão competitivo. Se você for jogar competitivo aí é no mínimo 144 FPS, aí a GTX já não vai tocar, mas para você
jogar acima dos 60 e ela consegue aplicar bem. Para fim de testes, como nós gravamos no primeiro com single channel, vamos deixar a resolução aqui no baixo, mas você pode aumentar, que nós vamos ver que para o CS nós temos bastante qualidade aí na GTX 1650 com o Ryzen consegue colocar bastante FPS. Então veja aí que nós pegávamos a média 175 quadros, estamos pegando um pouquinho mais aí na média de 200 com o Dual Channel. Então veja como o Dual Channel dá realmente uma destravada no jogo. E aí você pode estar trabalhando a questão dos gráficos. Veja que com a GTX 1650 você consegue até jogar um competitivo aí, um monitor de 144 ou até mais tranquilamente. Agora o nosso bom e velho GTA V. Estamos aqui na questão das qualidades, está em alta, muito alta. Por algum motivo ele não está deixando eu alterar o limite de FPS. Ele está aqui com uma taxa fixa que ele não está me deixando alterar. Então por isso que ele está lá com os seus 60 FPS. Mas nós vamos ver que ele vai fluir muito bem aí em Full HD. Então estamos rodando o jogo, né, os seus 60 quadros, que é também a nossa taxa de atualização de tela, né, que é um dos pontos que nós comentamos que poderia ser mínimo 120 aí, ele novo poderia ter colocado nessa máquina, já que o Acer Nitro 5 traz 144 na taxa de atualização de tela. Mas vejam que o jogo flui muito bem, né? O GTA V é um jogo 2015, foi lançado em PC, se eu não me engano, mas sempre é bastante utilizado aí nos nossos testes de benchmark. E vejo que com a GTX 1650 em Full HD vai trabalhar muito bem até resoluções maiores. Eu costumo jogar no monitor 2.5 e ele também funciona aí sem problema nenhum. Vamos dar uma andada pela cidade aí de noite para ver se mexe um pouco, mas provavelmente, como estamos vendo ali o Ryzen a 25%, poderia tocar bem mais FPS que isso, se nós conseguíssemos ter tirado a taxa de travamento. Até se alguém tiver dicas sobre isso, podem deixar aí nos comentários. Mas está com o Ryzen sobrando. E a GTX 1650 também é 60% na média, 68 graus, usando ali 3 GB de VRAM. Enquanto a máquina chegou aí a 13 GB total do Windows, né? Então veja a importância que nós comentamos, além do Dual Channel, você subir aí para 16 GB a sua máquina mínimo, né? Aproveitando o pente de 8 que veio, que realmente libera bastante uso de memória. Se não tiver como fazer isso no momento, temos no outro vídeo, a gente mostra como aumentar a memória virtual. E aí com memória virtual você garante que pelo menos ele consiga tocar sem travar o jogo. Pois quando acaba a memória, ele acaba fechando o jogo, e com 8 GB e pouca memória virtual, isso aconteceu várias vezes no primeiro vídeo que nós fizemos de teste. Agora aqui com 32, como estamos vendo, memória já não é mais problema. E com 16 você também vai jogar aí muito tranquilamente a grande maioria dos jogos. Aí provavelmente o gargalo vai ser realmente a GTX 1650 para jogos mais pesados ou jogos mais competitivos, que aí não é indicação de uso dela, né? Vemos aqui o próprio teste de benchmark do Shadow of Tomb Raider. Então está rodando aí na faixa de 50 FPS, mas vai variar muito, né? Porque esse jogo tem muitos ambientes diferentes. Então varia muito do cenário. Aqui é um cenário bastante pesado, tem bastante pessoas, bastante luz. Então ele exige bastante, mas nós vemos ali aquela média, né? O GTX lá 100% de uso, usando quase toda a sua VRAM, enquanto o Ryzen está meio disponível ali, né? 20, 25, ó, bateu agora 28% de uso. De certa forma, sobrando, né? Conforme a gente já comentou. Temperatura estável também dos dois, placa de vídeo e o próprio processador. E a memória quase chegando ali, memória do sistema operacional como um todo, quase chegando a 16 GB. Então depende, como eu vejo o cenário já na floresta, mas fica nessa faixa aí entre 40 e 50 FPS. Está um pouco melhor do que tínhamos lá em relação ao single channel, né? Então mostrando aí que o dual channel ajuda sim no desempenho como um todo. E aí fazendo um teste na resolução mais baixa, a gente consegue, claro, FPS maiores, né? Aí fica um pouco mais tranquilo para nossa GTX tocar, e aí o Ryzen consegue jogar mais FPS. Então, com a resolução menor, a gente passa aí dos 60, atinge 70. Aí depende muito da escolha
que você vai fazer para jogar, mas esses jogos pesados, né, esses jogos com mais detalhes, geralmente você vai acabar precisando jogar da opção média para baixo ali, esses jogos mais novos, porque a GTX 1650 já é uma placa de entrada que já está ficando obsoleta aí para as novas tecnologias, para o novo peso que tem os novos jogos. Já no Red Redemption, a princípio sendo aí no jogo, se eu não me engano, 2018, chegou para PC. Ele é um jogo pesado, né, com bastante qualidade gráfica. E nós testamos lá no single com 8 GB. Foi um jogo, inclusive, que me avisou que precisava aumentar a memória virtual. Não estava conseguindo rodar ele apenas com 8 GB de RAM na máquina, mesmo baixando para 512 a memória compartilhada para liberar mais memória RAM para o sistema operacional. Eu tive que aumentar lá para 16 GB de swap no Windows, usando SSD, né, como escape para poder rodar o jogo. E aí agora com 32, usando aqui também a memória da nossa placa de vídeo, ele está mostrando aqui mais ou menos quanto vai utilizar. Eu vou fazer o primeiro teste aqui no baixo, em Full HD. Colocamos quase tudo aqui embaixo, desligamos alguns recursos para ver aí quanto nós estamos pegando. Nós estávamos pegando a média de 40, 45 lá em single channel. O jogo está rodando aí na faixa dos 60 FPS, que é uma entrega boa. E acredito ser aqui um limite que a nossa GTX consegue chegar. Embora esteja lá com 80, 90% de uso, está usando até menos VRAM, né? Nós baixamos os gráficos, daria para trabalhar um pouquinho ali ainda, caso você queira mudar. O Ryzen está usando um pouco mais, ó, chegando aí a 47, 50% de uso. A RAM passou um pouquinho ali dos 16, tá? 17, mas provavelmente até porque a gente tem mais memória disponível. Com 16 você consegue jogar aí, só vai precisar aumentar a memória virtual da máquina. Então é um jogo aí que dá para pegar os seus 60 FPS, vamos dizer assim. Não é um jogo competitivo e dá para ter uma boa experiência de jogo, até porque esse embora não seja um jogo lançamento, é um jogo bem conhecido aí por ter gráficos muito bons e exigir bastante do hardware. Como testamos no outro dia o Valheim, vamos fazer o teste aqui também novamente. Valheim é um jogo bem pesado, embora o jogo seja pequeno para download, ele tem uns gráficos mais pesados e realmente exige bastante da placa. Vou deixar aqui no padrão, se não me engano é o mesmo que nós usamos no outro teste, e nós estamos aí na média já de 40 FPS no seu menu. Vejo que com o Dual Channel ele subiu um pouquinho, nós estávamos na média de 40 FPS, agora nós estamos entre 45 e 50. O ambiente vai influenciar muito, né? Mas dá um pequeno ganho aí para esse jogo que realmente exige bastante. Estamos vendo ali que a GTX está praticamente a 100% de uso, 98%, enquanto o Ryzen sobra ali, né, na média de 20%. Então poderia, por CPU, nós conseguiríamos tocar muito mais quadro. Aqui a limitação mesmo é a nossa GPU, no caso a 1650. Mas é um jogo que não é competitivo, você jogando... O ideal seria 60, se nós baixar os gráficos, nós podemos tentar chegar nesse nível, mas acima de 30 já é um jogo bem divertido. Para nós fazer a nível de teste, eu vou baixar tudo para o low aqui, para ver quanto que nós conseguimos. Desmarcar também todas as opções aqui. Aí vejam que ele travou a 60, embora não tem nada marcando aqui que é para ele travar. Vamos tentar botar no médium aqui. Esse jogo tem uns gráficos bonitos, você... no médium ele fica também, ele pega 60 também. Opa, passou até, pegou 80. Aí você pode estar trabalhando com os gráficos, mas é um jogo que dá para se divertir aí tranquilamente com a GTX 1650 em Full HD. E como eu comentei, eu também jogo ele agora em 2.5 e dá para, não muda muito, ele usa um pouquinho mais, mas dá para você também trabalhar as opções para ter uma boa jogabilidade. E como bônus pegamos aqui um jogo Death Stranding. Como estamos olhando aqui, eu deixei as configurações mesmo no padrão. Então ele até tem um limite aqui máximo de 240 FPS, mas nós não vamos atingir isso. Desliguei o V-Sync para ele não forçar ali os 60 quadros. E ele mostra aqui mais ou menos
algumas coisas em alto, alguns padrões ligados. Então estamos vendo aí o jogo rodando, tem uns gráficos bem bonitos. Na média ali de 58, 55, 60, passa um pouquinho às vezes de 60 FPS, depende para onde estamos olhando, como é que está o cenário. E nós vemos ali mais uma vez a GTX 1650 a praticamente 100% de uso. Está usando até menos VRAM, 3.3, enquanto o Ryzen segue o mesmo padrão dos demais jogos, está ali com um quarto praticamente do seu uso, né? 25%, 27%, dá 78 graus na média ali. E memória RAM está ocupando menos, está ocupando 11 GB, né, do sistema operacional como um todo. Então, é um jogo que dá para rodar legal também aí com esse notebook. Fechamos assim então o vídeo dos testes. Nós percebemos que o Dual Channel realmente traz um ganho, tanto nos testes de performance como também nos jogos, comparando com aquela questão de apenas 8 GB. Então o Dual Channel realmente traz uma boa diferença. Então esse era o vídeo, pessoal. Nos vemos no próximo.